Depois que eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu não tive mais interesse. Parece que eu guardei tudo dentro de mim, assim, e procurei não saber mais. Assim, até quando minha filha tinha 6 meses, eu levei ela para poder ser apresentada na igreja, né? Mas assim, não procurei mais os caminhos de Cristo. Apaguei, assim, sabe? Não é que eu apaguei, estava guardado dentro de mim, mas eu procurava não me envolver mais. Que nem o meu esposo não é da mesma denominação minha, né? Não era, na época. E assim, a gente sempre foi pensamentos diferentes, né? Eu numa crença e ele em outra. Então, assim, a gente nunca discutiu sobre isso, só que também a gente não tinha aquele envolvimento de assistir junto programas, de ir na igreja junto, nunca. Quando eu era pequena, eu sabia que a mãe tinha uma religião, mas eu não sabia como funcionava tudo isso. Eu acreditava em Deus porque meus pais sempre falavam para mim de Deus. Eu orava bastante, mas eu não conhecia as verdades bíblicas. Então, eu estava de férias, né? Eu lembro que na época, em fevereiro, eu estava de férias. Comecei a trocar os canais na televisão e eu não me interessava muito para assistir programas, assim, né? Era bem difícil de eu sentar e assistir alguma coisa. Só que como eu estava de férias, eu queria achar alguma coisa para me assistir. Daí eu trabalhando, fazendo meu trabalho de casa, eu trocando ali, achei um canal que falava sobre liderança, né? Na época, eu lembro que estava falando sobre liderança, e daí, por causa da minha profissão, daí deixei ali falando e fui fazer meu trabalho de casa. Só que daí, depois que acabou aquele programa, daí veio um outro programa falando sobre saúde. Quando eu assisti o Mais Sucesso, eu falei, é um programa normal, né? Explicando sobre trabalho, essas coisas assim, então, e por isso que eu deixei ali, né? Só que a partir daí já veio programa de saúde, e eu sempre gostei muito, né, de cuidar de saúde, essas coisas, sempre cuidando, né, do meu lar. E a partir daí eu fui assistindo e me gostando, né? Aí veio outras programações, né, com Ivan Saraiva e programas bíblicos, e daí, nossa, eu me interessei muito. Daí que eu comecei a assistir mais coisas, me interessei, eu fui me envolvendo e gostando das programações. E a partir daí, todo dia na minha casa, sempre o mesmo canal, sempre o Novo Tempo. Na verdade, não tinha programa que eu não gostasse, só que daí o que mais, assim, eu procurava assistir era do pastor Ivan Saraiva, pastor Kleber, né, que era Está Escrito, do pastor Kleber, e também a da Darleide, né, o programa da família. Então eu gostava muito de assistir. E assim, a maioria das programações era depois que eu chegava do trabalho, porque durante o dia eu não tinha tempo. Só que daí eu chegava em casa, tinha as reprises e tudo, e eu sentava e sempre assistindo, sempre procurando assim estudar, né, porque era muito bom, assim. E o Espírito Santo tocando na minha vida, né, não sei como tocava assim em mim, e eu querendo cada vez mais assistir. E a gente não gostava muito, a gente sempre pulava esses canais. Aí eu assistia sozinha, eu ia pro quarto, meu pai ia pro quarto. Aí a gente começou, às vezes a gente passava e via que era diferente. Então, no comecinho eles não gostavam muito, né, porque daí até então, quando estava assistindo Mais Sucesso, essas coisas assim, era um programa normal, mas daí a partir do momento que comecei a assistir programas bíblicos que falavam sobre a religião, essas coisas, não sobre religião, mas sobre a Bíblia, tudo, eles já não gostavam muito. E eu ficava assistindo sozinha. E ela também, a minha filha também não gostava muito das programações assim, no começo, porque ela não entendia nada. Eles começaram a falar sobre a Bíblia, e eu sempre acreditei que na Bíblia estava a verdade. E eu achei interessante, aí eu comecei a ver que o que eles falavam da Bíblia tinha na Bíblia mesmo. Aí eu comecei a assistir para poder entender um pouco mais, para saber como funcionava. Acho que tudo foi aos poucos, assim, ela começou aos pouquinhos a escutar, né, os programas enquanto estava mexendo com as coisas da casa e escutando, e começou a tomar interesse pelos assuntos, pela programação que passava. E ela pegou e começou a sentar, de repente eu já vi ela sentando junto comigo, assistindo aos poucos os programas. Chegava do trabalho, ela estava assistindo, daí aquilo eu já fui pensando, né, nossa, o que está acontecendo, né? Que bom, né? O Espírito Santo de Deus está tocando. Falei, nossa, que maravilha. E um certo dia eu cheguei em casa e a minha filha chegou para mim e falou assim, mãe, eu aceitei guardar os mandamentos de Deus, né? Eu estou aceitando seguir os caminhos de Cristo. Então, assim, aquilo eu tomei um choque na hora, assim, né? Porque eu, que já conhecia as verdades, tudo, ainda não tinha tomado minha decisão. Eu já tinha, mas eu tinha que resolver muitas coisas ainda, então eu fui ali me transformando aos poucos. E ela aceitou tudo e antes de mim e tomou a decisão dela.
comecei a estudar sobre os mandamentos. Vi que não era uma coisa difícil, era importante fazer, porque era o que Deus pedia. Aí então eu decidi que faltava guardar o quarto mandamento. Aí minha mãe chegou depois do trabalho e eu falei pra ela que eu tava guardando o quarto mandamento. E ela ficou surpresa. Aí ela me abraçou e ficou bem feliz. Ela se emocionou bastante. Ficou feliz pela minha decisão. Eu comecei a entender que o que Deus queria era muito mais de mim. Eu comecei a entender que Deus queria mais de mim e eu tinha que fazer alguma coisa, né? Porque Ele fez tudo por mim, então era importante. O que Ele pedia não era sacrifício. Aí por isso que eu comecei a entender um pouco mais, eu comecei a pesquisar, a estudar, eu comecei a entender os mandamentos. Eu achei que tinha que tomar a decisão. O Novo Tempo, na verdade, resgatou, né, tudo aquilo que estava guardado dentro de mim, assim. Porque eu já conhecia as verdades, né? Mas, assim, eu não queria me lembrar delas, estava guardado. E, assim, a partir do momento que comecei a assistir as programações, acho que resgatou tudo aquilo que estava guardado dentro de mim. As minhas raízes, os conhecimentos que eu tinha da Palavra do Senhor, aquilo que eu não queria mais se lembrar, eu voltei a resgatar na minha vida. Pelo Novo Tempo eu pude entender mais a Bíblia. Eu não conhecia, eu não sabia direito quem era Deus, eu só orava. E os relacionamentos mudavam também, mudou bastante. Eu comecei a ser uma pessoa um pouquinho melhor, né? Eu me relacionava melhor com as pessoas, com a minha família, comecei a me relacionar melhor com os meus amigos. Ali é um canal completo, né? Tanto para família, tanto para pessoal da pessoa, pessoal, né? Assim, é muito bom assistir os canais do Novo Tempo, assim, pelo fato de ser edificante. Você aprende cada dia, aquilo que você não consegue entender, ali você entende, porque você olha a Bíblia, você estuda a Bíblia e ali você consegue entender aquilo que às vezes lá você está em dúvida, né? Na sua vida você ficou em dúvida. Você assistindo ali você consegue tirar todas as suas dúvidas, você consegue entender a palavra de Deus. O Novo Tempo representa recomeço, porque foi por lá que eu conheci Deus e Ele pode recomeçar todas as coisas. Depois do Novo Tempo, mudou tudo. Mudou o meu relacionamento com a minha família, com os meus amigos. Mudou a minha vida, senti mais paz. Conheci melhor a Deus, que eu não conhecia. Assim, eu sei que agora eu sinto uma paz muito grande, uma paz interior assim que não tem explicação. E tudo isso, né, o Espírito Santo foi tocando a partir desse canal, porque é uma bênção. Não tem uma explicação, assim, sabe? É uma bênção de Deus mesmo. E eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que através das programações do Novo Tempo foi tocando na minha vida.